programa Estúdio Aberto, sempre de segunda a sexta-feira, aqui pela RPM e também pela JPTV, programa que é gravado. E sempre nas segundas-feiras está aqui ele, João Carlos Fabrazio. Muito bom dia, Fabrazio. Bom dia, Adriano, bom dia aos nossos caros internautas Isto. e radionautas ao mesmo tempo, que nos dão o prazer da companhia neste programa, que vai ao ar a semana inteira, né? Praticamente a semana inteira, segunda a sexta, nos dias úteis, não é? Das 11h30 ao meio-dia, sempre trazendo notícias e comentários. Legal, Fabrazio. Falando em Fabrazio, a gente não pode deixar de lado a imagem do rádio de Montenegro, né? O Fabrazio tem uma história muito bonita no rádio de Montenegro, e eu me lembro do tempo que a rádio Montenegro ficava ali em frente ao Palácio Rio Branco, né, Fabrazio? Tu é daquela época, né? Sim, daquela época. Ele ficava mais precisamente bem de frente ao antigo prédio do Correio. Aliás, que pertence ainda ao Correio. A distribuição dos Correios. Depois que a rádio se mudou dali, foi para São João, ali se instalou a Câmara Municipal de Vereadores. E hoje a Câmara está lá na beira do rio, na antiga usina, toda belamente reconstituída, reformada, não é? Então eles estão lá, a rádio na São João, e onde era a rádio Montenegro ZYY8, na frequência de 1.600 kHz, com 500 kW na antena. Oh, 500 kW? Sim, porque 500 kW é meio quilowatt. Não, 500 porque watts. 500 watts. Não, watts, não, quilo. Watts. Vamos deixar o quilo fora, tem razão. 500 watts. 500 watts. Então era meio quilowatt. Hoje ela está com 5. Mas a audiência, que é importante numa rádio, é a audiência. A audiência era muito grande, principalmente no interior, tanto para a zona aqui da nossa colônia alemã, quanto para o outro lado, lado aí de Triunfo. Era Pelo Duro. Do Pelo Duro, exatamente. E era uma audiência enorme, muito grande. Aquele pessoal de Benfica, Vendinha e outros distritos de Triunfo, tinha os bailes, eles anunciavam aqui na rádio, assim, de sexta a domingo, dependendo do horário do baile, às vezes era domingo à tarde. Também os programas de bandinha, já para a zona de colonização mais alemã, também a audiência era impressionante. Eu fiz esses programas de bandinha e recebia, mas assim, milhares de cartas. Era muito interessante. E milhares, isso é interessante, milhares de convites para aniversário, casamento, batizado, primeira comunhão. E eu ia. Claro. Eu ia quando me convidavam, claro, eu ia sempre que possível. Festas maravilhosas em casa de família, onde a maioria das vezes eu não conhecia as pessoas, elas me conheciam através do rádio, e a gente passava assim um dia maravilhoso, muito churrasco, muito chopp, muita cerveja, muita comida, enfim. Depois à tarde, bolo e aquela coisa toda, a fartura da colônia alemã, maravilhosa. Então eram outros tempos. Eu lembro que eu fui uma ocasião num aniversário lá na Piedade do Forro Meco, lá no município de Feliz, lá na Feliz. Logo que se entra ali, passa o posto da Polícia Rodoviária Federal, à esquerda, entrava lá para dentro. Eu fui numa festa magnífica lá. Maravilha. E como o Fabrazio disse, eram outros tempos, né? Hoje, quase todos esses distritos têm rádios próprias, né? Então, mudou muito. Mudou muito, né? Muito. Hoje, a participação por carta inexiste. Eles ouvem a rádio, mas não escrevem mais. Poucos telefonam para esse tipo de programa. Claro que programa de jornalismo da rádio, e eu me refiro à Rádio América, onde eu trabalhei, estou sempre lá, a antiga Rádio Montenegro,
esses programas, sim, há uma participação grande, principalmente pessoal da periferia de Montenegro e às vezes também pessoal aqui do centro da cidade. Mas aqueles que acompanhavam programas de bandinha, esses não participam mais. É muito difícil e eram outros tempos, claro. Rádio FM não existia, então hoje temos rádios FM com esse tipo de programação também. Então o pessoal bandeou ou para FM ou para outro tipo de rádio, ou para outro tipo de participação. Quando a TV entrou no ar, eu lembro que todos diziam, bom, vai acabar o rádio. O veículo rádio vai acabar porque a televisão vai tomar conta, vai substituir o rádio. Não. E eu digo mais, Adriano e ouvintes, tão cedo a televisão não irá substituir o rádio. Por quê? Pela instantaneidade que tem o rádio. Você, para ouvir rádio, não precisa ficar olhando para o rádio. Você pode estar com o rádio no carro, em casa, no quarto, na sala, enfim, qualquer lugar. Eu tenho um amigo que trabalha na roça ouvindo rádio, trabalha com trator ouvindo rádio. Então, hoje, o rádio, hoje não, sempre foi muito fácil se ouvir rádio. E a instantaneidade que a TV não tem é essa. Acontece um evento, ou trágico, ou de festa, seja lá como for, a TV, para ir lá e colocar no ar as imagens, ela tem que ter um aparato muito grande. Tem que ter aí um caminhão enorme para colocar no ar aquelas imagens. Há uma dificuldade muito grande. O rádio não. Você vai com celular, pequenininho assim, e transmite o evento. Você fala o que está acontecendo sem o menor problema. Já a televisão não se consegue isso. Mas, enfim, ainda, assim como diziam que a internet, principalmente os portais noticiosos, como é o nosso caso, JP News, iria substituir, então, o jornal. Ainda não vai substituir o jornal impresso, em papel. É o caso do nosso querido O Progresso. Tão cedo não será substituído. Tão cedo não. Mas, quem sabe, um dia, não sei se próximo ou mais adiante, vai substituir. Isso eu também não tenho dúvida. Mas, por enquanto, pelos próximos 20, 25, 30 anos, não. Muito bem, Brasil. O portal JP News informa que volta às atividades da JBS pode ser definida nessa segunda-feira. Conforme informações do coordenador do Sindicato da Alimentação, Adilson Cabral Flores, entidade que integra a força-tarefa que interditou diversos setores da empresa JBF Aves Limitada na semana passada, a entidade já tomou providências para solucionar parte dos itens apontados como irregulares. Na sexta-feira, dia 21, houve um encontro com os representantes da Força Tarefa e da fábrica. Esse encontro teve mais de 5 horas de duração, Fabrício. Pois a JBS, a antiga Frangosul, a do Frangosul, Frangosul, do e JBS, foi interditada por problemas já oriundos há muito tempo dentro da fábrica, da unidade Fabril. Porque dizem que havia problemas lá que colocavam em risco até mesmo a integridade física dos funcionários. Parte disso já foi corrigido e parte, então, da interdição já foi levantada. Então, já começa a funcionar, já começa a entrar no ritmo normal e, aliás, isso é muito bom não só para o grupo, para a JBS, como também para Montenegro como um todo, não é? A gente sabe que a JBS continua com as exportações, principalmente para o Oriente Médio, e isso é muito importante. Por quê? Porque traz dinheiro forte para a nossa região. E outra coisa importante também é a manutenção dos empregos de montenegrinos e muitas vezes até mesmo pessoas oriundas dos municípios limítrofes com Montenegro. Então é uma boa notícia o levantamento da interdição, o levantamento parcial da interdição, e vai melhorar dessa forma as condições de trabalho dos funcionários, o que é também
muitíssimo importante, talvez até o mais importante de tudo. Não é o dinheiro, não é a fábrica funcionar, isto é importante? É. Mas o mais importante de tudo é boas condições de trabalho para os funcionários. Muito bem, Fabrasil, o portal JP News informa, carros da Volkswagen sofrem menor desvalorização, diz gerente comercial da Comalto. Nós estivemos lá na Comalto fazendo uma entrevista com o Thiago Rambo, que é o gerente comercial. Ele falava que desde 2010 a Comalto está com nova direção e diz ele que os carros da Comalto são os mais tradicionais, pouco mudam e por isso desvalorizam menos, né? E a Comalto tem uma história grande desde o tempo dos motins, né, João Carlos? De fato, foi uma empresa criada e fundada pela família Motim, o João Carlos e o André Motim. O João Carlos já falecido, mas o André ainda está aí. Eles trouxeram a representação da Volkswagen para Montenegro. Eram fortes anunciantes do jornal O Progresso. Eu lembro bem, porque naquela época eu já trabalhava aqui na Casa da Comunicação, trabalhava aqui no Progresso. E a gente sabe que os automóveis Volkswagen, o carro do povo, traduzindo, não é? O do alemão, Volkswagen, eles realmente pouco perdem do seu valor, muito pouco, continua sempre bem valorizado. O nosso ex-presidente, cujo nome agora me foge... Itamar Franco. Itamar Franco, justamente. Os velhos começam a ficar esquecidos, é uma coisa triste, né? Mas, assim, Itamar Franco tentou o relançamento do Volkswagen, carro criado por Ferdinand Porsche, no tempo da Alemanha forte, do nazismo, na década de começo dos anos 30, Ferdinand Porsche desenhou um carro que trouxe uma grande novidade, que era a refrigeração a ar. Todos os carros tinham o seu radiador com água, né? E esse não, esse foi refrigerado a ar. E era uma grande novidade. O próprio design, ou isto é, o desenho, eu não gosto de estar falando essas palavras americanas, o próprio desenho do carro era diferenciado, era um carro econômico, com um motor muito bom. E o Fusquinha, como é chamado por todos nós aqui no Brasil, ele reinou durante muitos e muitos anos, várias décadas. Era um dos carros mais vendidos, não só aqui no Brasil, como no mundo. É um carro ótimo. É uma lástima que essa tentativa do ex-presidente Itamar Franco parece que não pegou bem. Mas hoje já há um novo modelo de Fuca, né? Que, aliás, é um carro caro, no meu entender, e eu sou muito franco, não é um carro bonito. Com o valor daquele carrinho se compra outros carros mais bonitos e maiores. Bom, mas enfim, cada um tem o seu gosto. Mas realmente, os carros da Volkswagen pouco desvalorizam. É sempre um bom investimento. Muito bem, João Carlos Fabrasil, o portal JB News traz uma notícia agora nacional. É uma foto incrível postada aqui no portal do Grupo Sinos. O ex-deputado federal Roberto Jefferson apareceu na manhã de hoje na sacada de sua casa no interior do Rio de Janeiro e reclamou da demora para a chegada do mandato de prisão. Na sexta-feira, o STF determinou que o delator do mensalão fosse preso. E essa foto aqui é impressionante, o fotógrafo foi muito feliz, né? Momento que o Jefferson faz o gesto aí pedindo as algemas, né, Fabrasil? Pedindo as algemas. Que coisa impressionante, né? Ele sabe o que ele fez. E ele sabe também que ele indo para a cadeia não vai demorar muito tempo para todos eles, ladrões do mensalão, estarem nas ruas de volta. São os atenuantes, né? Claro, né? Bom comportamento, e aí por aí se vai. Pessoas com terceiro grau de estudo, né? E por aí se vai. Ex-deputados, embora ladrões. O Genuíno fez aí uma vaquinha, levantou milhões em poucos dias. A gente sabe de onde é que veio esse dinheiro, na verdade. Não foi o povo que deu. O povo não tem. O povo não tem dinheiro. Quem tem um pouco de dinheiro é a classe média, que é a maior neste país. Classe média alta. Depois, então, são os ricos.
que é muito pouco. E esses não, sejamos sinceros, esses não dão dinheiro para ninguém. Ora, como é que seu Genuíno conseguiu em poucos dias levantar 600 e alguns milhões de reais? A gente sabe de onde é que veio esse socorro. E parece que ele estava lá ainda ganhando como deputado, mas eu acho isso impressionante neste país. O sujeito vai para a cadeia e continua exercendo o cargo de deputado. E mais, pasmem, os nossos ouvintes e telespectadores, recebendo auxílio moradia. Olha, se não fosse do jeito que é esse país, seria risível, mas é trágico se a gente pensar bem. É mesmo que eu, aposentado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, pedir férias. Não, vou lá como o pessoal ainda chama, no INPS, pedir minhas férias, mas eu sou aposentado. Mas eles fazem isso. Eles têm o desplante, eles têm a cara de pau de receber auxílio moradia, receber férias, receber tudo, estando na cadeia, aonde deveriam estar há muito tempo. E vou dizer mais. Um sujeito desses sai da cadeia, se candidata novamente e é reeleito pelo Zé Povo, que, convenhamos, como disse Pelé, o brasileiro não sabe votar. E como disse o ilustríssimo e grande General de Gaulle, francês, Le Brésil n'est pas un pays sérieux. Isto é, o Brasil não é um país sério. E não somos mesmo. Ok, agora uma notícia internacional. O Brasil vem lá de Uganda. O presidente de Uganda promulgou nesta segunda-feira uma lei que transforma a homossexualidade em crime que pode ser punido com prisão perpétua, ignorando críticas e pressões internacionais. Um ato bastante polêmico que agora foi oficializado, né? Agora, isso é um descalabro. Porque nem toda pessoa que é homossexual é por falta de vergonha na cara ou ser sem vergonhice, como dizem. Não, às vezes ele já nasce com aquela tendência. E afinal, Adriano, se eu sou um homossexual, o que o Adriano tem a ver com isso? Desde que não interfira na sua vida, desde que não atinja a sua integridade moral e física, o que eu tenho que ver se o fulano é gay, mora do lado da minha casa, mora na frente, mora aí, passa por mim na rua? Nada a ver. Cada um deve ser dono, do seu nariz. Cada um deve saber qual a sua opção, inclusive sexual. Se a pessoa vai trabalhar em determinado serviço, tudo bem, tá? É uma opção dele. Eu vou ser varredor de rua? Tudo bem. Agora, se eu vou ser homossexual, ninguém gosta de mim? A não ser aquelas pessoas, os seus parceiros? É uma opção que cada um tem. Deus fez o homem e lhe deu o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio deixa o homem fazer o que ele quer. Ele é dono do seu nariz. Depois, mais tarde, ele vai pagar. Claro, vai ser cobrado. E até mesmo, muitas vezes, os gays são cobrados aqui. Com AIDS, com doenças DST, doenças sexualmente transmitíveis. Então, mas deixe esses coitados em paz. Deixem ter a sua opção sexual, desde que não atinja o seu próximo com as suas atitudes. Eu acho também desnecessário os homossexuais masculinos ou as lésbicas andarem pelas ruas de agarramento e de beijinho. Não, eu acho que tem que ter uma conduta, isto sim, uma conduta normal. Eu já acho horroroso namorado com a namorada andar pela rua agarrando ela e beijando e fazendo isso e aquilo. Não, andem de mão dada, normal, um beijinho carinhoso, não é demais, mas tem gente que passa do ponto, não é? Passa do ponto. Os homossexuais a mesma coisa. Eles não deveriam andar manifestando na rua a sua opção sexual com seus parceiros, não é? Se manter
numa posição, né, de acordo com o local onde estão. Eu acho que amor, romance, sexo é entre quatro paredes, e assim mesmo de vez em quando vaza alguma coisa. Esta é a minha opinião. A Uganda está dando um grande retrocesso nos direitos humanos. Eu acho que é direito de cada um fazer o que bem entende consigo mesmo. Se eu quero ter um namorado, o problema é meu. Se eu quero ser homossexual por doença, por ter nascido assim, ou não, é problema meu. Agora, deixe-os viver as suas vidas. Muito bem, Fabrazil, agora chegou a hora de falarmos de esporte aqui no Estúdio Aberto, sobre o Bola Mar, que encerrou no último sábado. A JPTV fez uma transmissão de 4 horas ao vivo. Maravilha. No sábado, trazendo a informação aqui, e a equipe do Mônaco, representando o Montenegro, acabou perdendo de 4-0 para a equipe de Riozinho. Também em nível estadual temos aí o jogo do Grêmio amanhã pela Libertadores da América. O Grêmio venceu bem no Novo Hamburgo no sábado. O Inter perdeu para o Veranópolis, jogando com um time reserva ontem à tarde. Pois é. Vamos iniciar pelo Bola Mar, que nos diz mais de perto. 4-0, a equipe do Mônaco perdeu para Riozinho. Eu vou vender o peixe pelo mesmo preço que eu comprei. Disseram-me, hoje pela manhã, que o prefeito Paulo Azeredo, talvez no afã de oba-oba ou já ganhou, ocupou, e você estava lá, Adriano? Sim. E ocupou um microfone, não sei, de um serviço de alto-falante, ou de uma rádio, ou talvez da própria TV, durante 20 minutos. Isso é fato? Na verdade, ele atrasou o jogo, né? E os jogadores entraram já aquecidos, e houve um quebra no ritmo aí, porque houve essa cerimônia de entrega de uma premiação que o prefeito Paulo resolveu fazer imediatamente antes do início do jogo. Diz que ele deu um discurso de 20 minutos, mas... Não Não a chegou paralisação foi de 20 minutos, mas o discurso não foi tanto. Não foi tanto. Então, é assim, quem conta um conto... aumenta um ponto. Bom, mas de qualquer sorte, como eu disse, eu vou vender como eu comprei, ou como me foi vendido. Bom, ainda bem que não foi, quer dizer, toda a cerimônia foi 20 minutos, foi 20 minutos. Aí tudo bem. Agora, deveriam ter deixado a cerimônia para depois do jogo. Se os jogadores já estavam aquecidos, já adentrando a cancha, já deveriam, né, começar a jogar. Depois, então, reúne todo o pessoal ali, faz a solenidade. E a nossa equipe, infelizmente, jogou mal, perdeu por 4-0, quem sabe vamos recuperar isso ano que vem. Uma derrota não significa o fim do mundo. É uma derrota num campeonato, bom que tivessem vindo com a vitória, mas essas coisas acontecem, assim como aconteceu também com o meu time, o Internacional, que perdeu, ele jogou com time misto. E eu entendo que colocar time misto para enfrentar um time que está no mesmo campeonato, não pode. Adriano, se o Veranópolis está disputando o gauchão, é porque ele tem condições de disputar. Então é o quê? É menosprezar, é desvalorizar o adversário. Às vezes a equipe principal, nós vamos jogar com esse timezinho aí do interior, entram de salto alto, não jogam nada e perdem. Eu não vi o jogo, também não acompanhei pelas emissoras de rádio. Não sei se o Inter jogou com aquela supremacia de eu sou o Inter e esse timezinho é do interior. Não sei se os jogadores jogaram assim de salto alto, mas de qualquer forma... nós nunca devemos subestimar nossos adversários. Nunca. Se o Veranópolis está no gauchão, o Inter está no gauchão, o Grêmio está no gauchão, o São José, ou sei lá quais equipes que estão, é porque elas têm as mesmas condições. Muitas vezes não vão bem, mas se elas estão ali, é porque elas provaram que têm condições de estarem ali. Nunca devemos subestimar um adversário, seja ele um opositor político, de qualquer forma. Também no esporte, enfim, sempre encarar o adversário como um jogo difícil. E sabidamente, Adriano, as equipes do interior,
quando jogam com as equipes da capital, Grêmio e Inter, normalmente os seus jogadores jogam a Copa do Mundo. O jogo da vida. Por quê? Porque, eu joguei contra o Inter e nós vencemos. Eu joguei contra o Grêmio e nós vencemos. E outra coisa, os jogadores querem aparecer com um bom futebol para os olheiros. Porque muitas vezes uma partida de futebol dá um plus na carreira do jogador. Joga bem, aí o pessoal fica de olho naquele jogador. Olha o Adriano como está jogando bem no time do Progresso. Esse cara é bom. E aí começam a observar e de repente ele sobe para uma equipe da capital. Eu não digo grande, porque se todos estão no mesmo nível de campeonato, todos eles são grandes ou todos eles são iguais. Então, os jogadores se esforçam ao máximo e ontem o Veranópolis conseguiu a vitória, claro, por um score mínimo de 1-0, mas não importa. 1, 10, 100, 1000, não importa. Seja em quantos gols forem, é a vitória que importa. E os pontos na tabela de classificação. Já o Grêmio teve uma partida no sábado muito fácil, né? Venceu por 3-0, não foi? 3-0. Então foi muito tranquilo. O Grêmio está mais tranquilo muitas vezes do que o Inter. E muito embora os seus torcedores não concordem com isso, né? Querem mais do time. É assim. Torcedor nunca está satisfeito. Ora com o time, ora com o treinador. O Brasil, eu me lembro, fizesse a referência sobre a importância dos jogos, de alguns jogos para os jogadores do interior. Eu me lembro que o zagueiro Lúcio, que foi capitão e zagueiro do Inter durante muitos anos, foi para a seleção brasileira, jogou na Europa. Ele foi descoberto num jogo do Inter contra um time de Brasília, o Gama, em que o Inter venceu por 10-0, né? E ele como zagueiro foi um destaque. Então, realmente, tu tens razão, né? Um jogo contra a equipe grande é o jogo da vida para que jogadores de times de menor expressão tenham uma claro que sim, né? Eu vou dar o máximo de mim, vou cuidar muito, porque de repente tem outros técnicos, outros olheiros de outras equipes que estão aí. E se eu apresentar um bom futebol, a partir de então eu vou começar a ser observado. Tá certo. Bom, Fabrazil, nós vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Muito obrigado mais uma vez pela participação, João Carlos. O estúdio, então, está se fechando. Volta amanhã às 11h30 aqui na Casa da Comunicação, através da nossa Rádio Progresso, né? Com mais informações, notícias e um outro comentarista muito melhor que este. Com certeza não. Todos temos um nível altíssimo aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.